bem com vocês? Chegamos a mais uma lição da nossa revista Gálatas e Efésios. Ai, sabe quem escreveu, né? O apóstolo Paulo, nosso amigo Paulo. Ai, que coisa boa que Paulo se dedicou, né? A escrever umas cartas aos amigos que estavam em um monte de lugares. E aí, desta vez, é a vez de Gálatas e Efésios. Nós já estudamos muitas coisas que ele escreveu aos Gálatas e na nossa lição de hoje é a vez dos amigos de Paulo lá em Éfeso. Ai, que coisa boa! E a nossa revista do maternal dos professores, então, vem as orientações, como você deve ensinar a palavra de Deus, porque a nossa lição é de número 11. Então sejam todos bem-vindos. Você que é professor da escola dominical, professor de cultos infantis, de escolas, de creches, enfim, em vários lugares, não importa aonde você esteja, o importante é que você se dedique a ensinar a palavra de Deus para os seus pequeninos, e é por isso que nós estamos aqui, para trocar algumas ideias. Então vamos lá, acompanhe comigo aí a nossa lâmina que diz assim, lição de número 11. O título da nossa lição é Ser bom e atencioso é legal. Ai, que bacana! E encontrando o tesouro é aquela referência bíblica aonde que você vai ler na palavra do Senhor. É em Efésios 4:32. Só um versículo? Só. Mas você deve ler toda a carta de Paulo aos Éfesos, né? Então, é muito legal ver que os crentes lá da carta, eles receberam muitas orientações de Paulo. E vamos que vamos, porque o capítulo 4, versículo 32, Paulo diz que é muito bom, é muito legal ser atencioso com as pessoas. Vamos ver como é que nós vamos trabalhar este assunto, mas entenda que precisamos de um objetivo. Olha o nosso objetivo de hoje. Pais e educadores, no final do ensino, a criança pode entender que devemos ser bons e atenciosos com as pessoas. Legal, né? Vamos ao nosso versículo de hoje, que a gente chama de guardando no coração. Vamos lá? Sejam bons e atenciosos. Só isso. Em Efésios 4:32 você encontra este texto e essa frase bem legal que Paulo escreveu para os seus amigos. E aí, como que eu vou trabalhar para o meu bebê, que o meu bebê, a minha criança do maternal entendam isso? É aí que eu aproveito, sabe, aquela cestinha em que eu tenho lá no meu berçário alguns bonequinhos legais, alguns bichinhos bem gostosos e preferidos do meu bebê. E aí eu digo e coloco todos eles e digo, ai, que legal! Quem é esta daqui? Quem é esse daqui? Porque o bebê ama bichinhos sonoros. E aí eu vou colocando tanto para o meu bebê quanto para a minha turminha de 2 a 3 anos, que também tem os bonequinhos, as fofurinhas preferidas. E aí eu digo, olha, é muito legal eu cuidar e dar toda a atenção para os meus brinquedinhos, para as minhas naninhas fofinhas, legais, meus amiguinhos. E aí, quando eu cuido, dou carinho para os meus amigos, quando eu guardo os meus amigos todos bem fofinhos e coloco eles com muito cuidado, eu estou sendo bem legal com eles e atenciosa. A minha criança vai começar a entender o conceito de ser bom e atencioso, viu? É assim que a criança vai entendendo. É esta que a gente chama de linguagem não verbal.
Combinado assim? Então vamos que vamos! E agora eu tenho que pensar como eu vou trabalhar o ensino de Paulo. Sejam bons e atenciosos. Porque ser bom e atencioso é legal, é o título da nossa lição, não é? Mas eu preciso sempre mostrar a palavra de Deus, a Bíblia, para os meus pequeninos, para que eles entendam que o que eu estou conversando com eles foi dali, da Bíblia, que eu li e agora eu estou conversando com eles sobre isso, porque contar história para os pequeninos é isso, é conversar, é olhar olho a olho da minha criança, tá bom? Então vamos lá, para os meus bebês eu utilizo essas fofurinhas que eu acabei de mostrar para vocês. Para a minha turminha de 2 a 3 anos, a nossa revista do professor, aqui está, não é? A minha revista, ela já vem me dando orientações, dicas do que eu devo utilizar, as figuras que eu preciso recortar, plastificar e produzir a minha história, tá bom? Então, eu preparei tudo isso e agora sento com o meu bebê e aí eu vou contar para ele, para ela, aquela história, porque ele já está de barriguinha cheia, ele já deu aquela soneca gostosa, tá bom? E vamos então à nossa história. Vamos lá? Eu sento com o meu bebê e eu digo, uau, quantos brinquedos fofinhos, quantas coisas gostosas temos aqui. Quem sabe essa daqui? Olha! Mas quem é que gosta desta daqui? A Naninha, legal! E o meu bebê vai prestar atenção, não é? E eu digo assim, olha, mas sabe de uma coisa? O nosso amigo Paulo, vamos dizer olá? Olá, Paulo! O nosso amigo Paulo, ele disse que nós precisamos ser legais e atenciosos com os nossos amigos, viu? Que legal! Um beijo em Paulo! Pronto, você conta de maneira bem graciosa, bem tranquila, a palavra de Deus e a história para o seu bebê, tá certo? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, vocês já sabem, não é? Com flanelógrafo, a Bíblia e pode também colocar o boneco Paulo do lado e você diz assim, sabe de uma coisa? Quem é que gosta de brincar? Brincar com os amigos não é divertido? Paulo também tinha muitos amigos e Paulo gostava de escrever sempre cartinhas para eles. E um dia o apóstolo Paulo escreveu uma carta para as pessoas lá da igreja em Éfeso. Olha Paulo aqui, que legal! E ele disse assim, meus irmãos, sejam bons e atenciosos com as pessoas e desculpem quando elas fazerem alguma coisa que não é legal ou que vocês não gostaram, viu? Mas sejam bons e atenciosos, porque isso agrada a Deus. Que legal! Nós também precisamos ser legais com os nossos amigos. Olha só, deixa eu ajeitar aqui, não é? Tudo bem, Paulo, você é muito legal e é verdade. Nós precisamos ser bacana, legal com os nossos coleguinhas, não é? Dividir uma brincadeira, compartilhar um brinquedo, ajudar um coleguinha que precisa. Olha que legal esta figura! Quando nós ajudamos um colega, nós estamos exatamente fazendo o que Paulo nos orientou, viu? Paulo tanto disse isso para os seus amigos lá da igreja em Éfeso, quanto serve para cada um de nós também. Paulo, que legal, você é gente boa, viu? Paulo é gente boa, pode dar um abraço em Paulo, permita que as crianças abracem, curtem de montão. Você pode pedir que um dê um abraço no seu coleguinha,
que um ajude o seu amiguinho em alguma coisa que ele precisar, porque isso é legal e Papai do Céu fica muito feliz com você. É assim que você transmite a palavra de Deus, tá certo? Fez isso, o que tem agora? Próxima etapa, orar, não é? Todo mundo falando com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor é bom para comigo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Olha que bacana, você orou com a criança e a criança compreendeu que ser legal com os amigos agrada Papai do Céu também, viu? Que legal, né? Agora, terminou a oração, pode cantar com eles. Eles podem cantar, por exemplo, com qualquer um dos bichinhos da cesta ou bonequinhos da preferência deles. E aí eles vão cantar: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Sabe, 3 palavrinhas, volume 4, você consegue, né, cantar com as suas crianças essa música que é muito legal, tem movimento e elas curtem de montão. Depois disso, agora é hora daquela atividade muito bacana, muito divertida que a nossa revista do aluno traz como proposta. E eu vou colocar aqui, olha que legal, gente! A nossa revista do aluno traz umas atividades de pintura. Entre elas, eu quero mostrar para vocês, olha uma proposta como a nossa lâmina mostra aí. Olha que legal! Para os bebês, sempre você apresenta aqueles giz de cera, sabe? Para o seu bebê, deixe-os pintar da cor que eles escolherem, não tem problema. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, eu quero sugerir para vocês, conforme a nossa lâmina aí, que é uma atividade super bacana. Você pode distribuir avental para cada um dos seus pequeninos e você pode também trabalhar com eles. Olha que legal, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês alguns elementos, alguns itens bem legais, porque alguns professores sempre perguntam para a gente aonde que a gente consegue, não é? Por exemplo, tinta guache, olha só, que já vem com um pincelzinho assim. Bom, nas livrarias por aí, eu não sei se na sua cidade você encontra com facilidade a tinta guache, que em alguns, né, o mercado por aí sempre tem várias formas, várias maneiras. Mas se você não conseguir, você pode usar, sabe esses tobetezinhos de aniversário que vem com balinhas aqui dentro? Você pode aproveitar, você pode cortar um pedacinho de esponjinha, olha só, de lavar louça, olha que legal. Aí você coloca a tinta diluída em água e aqui você vai, prende bem bacana, olha só. E a criança vai pintar e já serve como pincel. Evita um pouquinho a sujeirada, né? Embora, né, criança não suja, é arte, né, gente? Diga lá. Agora, olha que interessante, uma outra maneira de você produzir, tá bom? Deixa eu colocar aqui, produzir uma quantidade legal, né? Bacana de tinta que você faz aí à vontade. Eu tenho aqui creme dental, olha só. Eu coloco bastante conforme a quantidade dos pequeninos em vários potinhos e eu pego corantes de bolo. Olha que legal, olha só. Você capricha, viu, gente? Olha, não tenha pena não. Porque a criançada, quanto mais o colorido bem vivo, melhor. E olha só, deixa eu pegar aqui para que o pessoal possa mostrar. Gente, que legal, olha só, creme dental, tá dando para ver aí legal, né? Olha só, o creme dental com o corante de alimentos, né? De bolo. Olha só, você faz vários potinhos e olha que legal que fica bem firme e você usa
de montão nas atividades com a sua criança. Olha, meninada, vai curtir de montão isso aqui. Não tem perigo nenhum para as crianças se divertirem. E detalhe, seca rapidinho a atividade que ela vai colorir. Você pode aproveitar e fazer um painel também, né? Para que eles de forma coletiva sujem tudo. Gente, criança não suja, é arte, gente, entendeu? É arte. Então deixa a meninada pintar à vontade aí, porque elas irão amar e o tempo vai passar muito rápido e você vai transmitir a palavra de Deus. Aliás, em cada uma das nossas atividades da revista do aluno, a proposta, o objetivo é o quê? Reforçar o seu ensino, fixar o aprendizado da tua criança. Faça isso e que o Senhor te abençoe, tá bom? E que você seja cada vez mais um professor, uma professora criativo ao ensinar a palavra de Deus aos seus pequeninos, porque isso é importante. Vai ficar guardado no coração de cada uma delas, tá certo? Que Deus abençoe, aproveite as ideias, boa aula e que o Senhor abençoe a tua vida e o teu ministério. Beijo no coração. Tchau, gente, tchau. A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Esta escola que não tem igual. Que coisa boa é nós estarmos aqui juntinhos. Eu aqui, você aí, para nos prepararmos para o próximo domingo, onde nós iremos dar a nossa lição, onde nós iremos estar com os nossos alunos, levando a palavra de Deus. E esses últimos dias eu tenho ressaltado alguma coisa que está aqui na tua revista, professor. Eu sei que muitas vezes você não tem tempo de ler, mas eu te oriento, eu te motivo a ler a tua revista, tá bom? Principalmente essas primeiras páginas, porque elas nos dão orientações importantes de como nós nos prepararmos para o trimestre. E eu vou aqui ressaltar mais uma dica importante que está aqui na tua revista, nas primeiras páginas. Nós temos falado essas últimas videoaulas, né? Alguns destaques que aqui estão. E hoje tem o plano de aula aqui, que nós vamos ressaltar como algo muito, 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 muito importante. E aqui na revista diz que o plano de aula ele tem que ser feito do boas-vindas ao amém. Não só apenas na hora de fazermos de prepararmos a nossa história. Não só apenas na hora de nós prepararmos o nosso guardando no coração, mas em todo momento da nossa aula nós precisamos planejar. Quando nós planejamos, nós nos sentimos mais seguros. Isso é uma grande verdade. Quando você vai para a Escola Bíblica Dominical como professor, sem se preparar, ai meu Deus, fica muito difícil, né? Então, quando você está com tudo preparado, você se sai muito melhor. O seu dia fica mais leve e você vê muito mais resultado do teu trabalho. Então, essa dica é demais. Prepara, faz o teu planejamento e você vai ver como vai ser bom. E o Espírito Santo, né? Ele é aquele que nos abençoa, mas quando nós também fazemos a nossa parte, ok? Tá bom? Deus conhece cada detalhe da nossa vida, cada coisinha. Ele até entende quando a gente não tem tempo de preparar direitinho aquela aula daquele dia. Ele até entende, mas se for verdadeira o teu motivo, tá bom? Deus é demais. Então, conte também com a ajuda de cada um de nós aqui, do outro lado, né? Que temos preparado essas videoaulas com amor e carinho para você. Vamos agora fazer a leitura da nossa revista? Pegue a sua revista e vamos ler juntos aí a nossa lição de número 11. Vamos lá? Lição de número 11. Tema: Boquinha do Bem. Encontrando o tesouro, Efésios 4. Guardando no coração, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Efésios 4, 29.
Objetivo: ensinar que da nossa boca devem sair palavras de amor e respeito que alegram a Deus e as pessoas. Vamos louvar. Cuidado o olhinho no que vê. A Deus dai louvor. Orientações importantes. A lição de hoje oferece uma excelente oportunidade de trabalharmos questões bem comuns entre as crianças nessa faixa etária devido à sua pouca maturidade emocional para conciliar conflitos. Desenvolva sua aula interagindo com os alunos o máximo possível, para que haja maior aproveitamento. Ao explicar os 4 tópicos da lição, amplie os exemplos com a participação de todos. As figuras disponíveis no site são indispensáveis para aproximar a criança do ensino. Seja um canal de bênção. É para nós essa palavra. Sejamos um canal de bênção. Vamos ver agora como ficou o nosso Guardando no Coração. E a nossa sugestão do nosso Guardando no Coração é exatamente o que você está visualizando aí, professor. A confecção de 2 bocas, tá? Estas aqui foram feitas na gráfica, mas você também poderá fazê-las manualmente, tá? Então, nós fizemos aqui e dividimos o versículo como está na revista em duas partes. Que dizem assim, a primeira parte: não digam palavras que fazem mal aos outros. Põe as crianças para ler junto com você. Primeiro você lê sozinho para que elas possam identificar as palavras. Nessa faixa etária, as crianças ainda estão em desenvolvimento, né, da leitura e da escrita, então você precisa ir lendo devagar para que elas possam ir se encontrando na leitura. E depois o segundo cartaz, a segunda boquinha, que diz assim: mas usem apenas palavras boas. Efésios 4:29. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, né? Eu fico fazendo assim, essas coisas, esses visuais, e fico assim me encantando, né? Me impressionando como a palavra de Deus é completa. Ela não deixa nada de fora. E hoje nós vamos aprender essa grande verdade, ou essas grandes verdades, né? Sobre que nós não podemos falar palavras que fazem mal aos outros. E aí, a tua revista te orienta, professor, a não apenas ler o versículo, mas a refletir com a tua criança. Então, cada boquinha dessa é uma história, né? É um momento muito oportuno onde você vai conversar com a tua criança. Não tenha pressa de ensinar a palavra de Deus, não tenha pressa. Por isso que você tem que se preparar, chegar cedo, para que você possa aproveitar todo o tempo da Escola Bíblica Dominical ensinando a palavra. E aí você vai conversar. Aqui está justamente na revista, está dando essa orientação que eu estou fazendo aqui com você, tá? Refletir sobre palavras que fazem mal aos outros. Aí, nossa, né? Como você terá oportunidade de relatar muitas coisas daquilo que nós fazemos, infelizmente, e que nós machucamos o nosso irmão, o nosso coleguinha. E que nós possamos sim usar palavras boas, palavras de bênção. Aí você também vai falar muita coisa com a criança, você vai aproveitar esse momento para fazer uma excelente reflexão. E depois disso, repete-se de novo os versículos, faz a dinâmica. Um lado lê uma boquinha, o outro lado lê a outra boquinha, e assim as crianças vão crescendo no conhecimento de Deus. Agora nós vamos verificar como ficou a nossa história de hoje. Vamos lá, professor, para a nossa história bíblica de hoje, que o tema é Boquinha do Bem. Tudo a ver com o que nós aprendemos
no nosso visual de hoje, ou com o nosso visual de hoje, né? Do nosso versículo bíblico, que diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas. Efésios 4, 29. E aí você vai lembrar as suas crianças que elas já aprenderam, né? Já refletiram sobre o que é palavras que fazem mal e sobre palavras boas, né? Então elas já aprenderam isso, você apenas irá lembrá-las dessa situação que nós muitas vezes agimos com atitudes e com palavras pesadas que machucam o coração do nosso amiguinho, da mamãe, do papai, do professor e muitas vezes, ou todas as vezes, né, de Deus, porque quando nós machucamos o nosso irmão, nós também machucamos o Papai do céu. Lembre as suas crianças dessa verdade. E quando nós abençoamos, quando nós somos gentis, quando nós falamos palavras boas de amor, de fé, de esperança, de paz, né? Nós trazemos coisas boas aos corações daqueles que estão perto de nós, assim como diz o nosso objetivo. Olha, o objetivo da nossa lição, como é interessante, e diz exatamente, olha, ensinar que da nossa boca devem sair palavras de amor e de respeito, tanto a Deus quanto ao nosso próximo. Essa verdade, ela é forte e ela precisa ser ensinada para as nossas crianças, tá? Aí você vai conversar com elas, vai dizer que Paulo, né? O teu cenário já vai estar lá bonitão desde muito tempo, né? E você vai conversar com elas e vai dizer que Paulo realmente era um grande mensageiro de Deus. Como Paulo era um homem de Deus e ele pregava e ele escrevia para várias igrejas em vários lugares do mundo, né? E dentre essas igrejas, temos as igrejas da Galácia. Peça para suas crianças citarem, porque até esse momento elas já vão estar bem já familiarizadas com esses dois nomes, Galácia e Éfeso. Uau, duas igrejas que Paulo cuidou naquele tempo. Que coisa boa, né? E Paulo sabe de uma coisa muito interessante, você vai contar para as tuas crianças. Paulo não precisava estar fisicamente morando naquela cidade para que ele pudesse ajudar a fé dos irmãos. Ele fazia o quê? As cartas, e com as suas cartas elas iam embora, levando aquele ensino tão maravilhoso de Deus para as pessoas, tá? Desta vez, nós vamos ver o que foi que Paulo ensinou para a igreja de Éfeso, tá? E para nós também, porque todas as vezes que Paulo ensinou às igrejas, este ensino também serve para quem? Peça para as crianças responderem, para nós, isso. Então, Paulo ensinou que nós devemos ser humildes e mansos. Isso está na palavra de Deus. Você deixe bem claro para as crianças que isso não é da sua cabeça, isso é da Bíblia. Então, a Bíblia nos ensina, através de Paulo, que nós devemos viver em paz. Aí você vai enfatizar, mostrando a figura das crianças em paz, de mão dadas, crianças em harmonia. Aí você tem o seu tempo maior, você vai poder conversar com elas sobre a união, viver bem, não brigar, todas essas coisas importantes para as nossas crianças. Aí você vai dizer, criança, é por isso que você não deve brigar com os seus irmãos lá em casa, porque muitas crianças nessa faixa etária, elas gostam de encrencar, né? E com seus irmãozinhos menores e até os maiores. Então você vai aproveitar para ensinar as crianças a não brigarem. Isso é muito importante. Tanto o papai quanto a mamãe e o professor são peças muito importantes na formação da criança. São instrumentos de Deus para ajudá-las a serem crianças gentis e bondosas. Paulo ensinou também sobre a importância de guardarmos o quê? Quem pode dizer? O que é que nós estamos vendo aí, gente? Aí as crianças vão
responder. A palavra de Deus, a Bíblia. Aproveite as figuras. Antes de você citar o que está na figura, aproveite e peça para que elas possam participar. É mais um motivo de envolvê-las dentro do ensino, tá? Então, a palavra de Deus é algo que nós precisamos, como crianças, estarmos na escola bíblica dominical. Você vai aproveitar e dizer que a escola bíblica dominical é um momento maravilhoso, onde elas podem aprender a palavra de Deus. E vai falar para elas que muitas vezes lá na escola, ou um vizinho ou um priminho, né? Às vezes falam assim: eu vou ficar em casa dormindo, né? Eu prefiro ficar assistindo televisão do que ir para a escola bíblica dominical. Aí você vai aproveitar e vai ensinar para as crianças que na escola bíblica dominical é um momento muito especial, onde nós aprendemos um montão de coisas sobre Jesus. Você vai apresentar Jesus para elas, pode ser em figura, pode ser o Jesus que você tem já do seu bonequinho, tá? Então, enfatize sempre a presença de Jesus como muito importante na vida das crianças. Paulo ensinou também que nós devemos, o que é isso aqui, crianças? Peça para que elas possam dizer o que estão vendo. As criancinhas estão ajudando. Ajudando quem? Uma pessoa que está precisando, um necessitado. Que momento oportuno onde você pode sensibilizar sua criança para essa realidade. Muitas vezes lá na escola, você pode conversar com elas. Tem um amiguinho que não tem o lanche naquele dia e você está com o seu lanche que, graças a Deus, a sua mãe preparou. E aí você vai aproveitar e vai dividir, dar uma bolachinha, né? Vai dividir o seu lanche com a sua criança, com o seu amiguinho. Este é um momento especial onde você pode também ensinar essa verdade. E por último, você vai dizer que Paulo também ensinou para os irmãos da igreja de Éfeso. O quê? O que é que vocês estão vendo aqui, crianças? Elas vão dizer, As crianças estão cantando, estão tocando. Uau, isso mesmo, elas estão louvando ao Senhor. Paulo ensinou que nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca, pois tudo que nós falamos ou fazemos devem ser para o louvor do Senhor. Aí as crianças estão louvando, exaltando ao Senhor. Que coisa boa é quando o Senhor ouve. Sabia que o Senhor tem um ouvido bem grandão? O Papai do Céu ouve tudo que a gente faz aqui na terra. Diga isso para sua criança, porque quando nós fazemos isso, quando nós agradamos ao Senhor, ou com as nossas ações, ou com as nossas palavras, com os nossos gestos, o Senhor fica muito feliz, tá? Aí você volta, encerra com elas conversando sobre exatamente o cuidado que nós devemos ter, tá? Essa vai ser a sua conclusão, a conclusão que você vai fazer com a sua criança. Dizer para ela que nós devemos ter cuidado com a nossa, boquinha. Pode até pedir para elas baterem assim com o dedinho, cadê a boquinha? Isso, a nossa boquinha ela pode ser boa ou ela pode ser uma boquinha que não é boa quando nós agimos, quando nós falamos coisas que não agradam ao Senhor. Assim, né, as crianças precisam cada dia mais ter cuidado e viver em obediência. Que coisa maravilhosa, tá bom? Que conclusão maravilhosa, onde elas vão demonstrar através da sua boquinha, através do que elas falam, que se elas têm de verdade alguém muito especial dentro do coraçãozinho delas. Quem é? Quem é esse alguém especial que nos ajuda a sermos crianças maravilhosas aqui nessa terra? Peça que elas possam responder. Jesus, o Espírito Santo, eles nos ajudam a sermos crianças maravilhosas, crianças que fazem e que falam o bem e que abençoam os seus coleguinhas, tá bom? E aí você vai encerrar sua aula com essa mensagem maravilhosa que Jesus tem colocado através do apóstolo Paulo para cada um de nós. Coisa boa! E aí nós vamos verificar agora como ficou a nossa atividade extra de hoje. Vamos lá?
A nossa sugestão de hoje é que você vai fazer lembrancinhas para a sua criança. Lembrancinhas com justamente parte do que você ensinou para elas nesse dia, que foi o quê? Boquinha de Jesus, boquinha que falam coisas que agradam ao Senhor. Você vai fazer um cartãozinho e vai colocar atrás um pirulito. Você pode pregar ou pode fazer uma alcinha assim, ó, para que ela possa colocar e tirar e guardar ainda isso aqui como lembrança. E depois saborear o seu pirulito. Que legal, né? Sua aula vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso e a sua criança com certeza vai voltar no próximo domingo. Dê um abraço bem especial na sua criança e despeça na paz de Jesus. Para você um grande abraço e até a próxima videoaula. Que bom, queridos professores, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez com a nossa videoaula, trazendo para vocês a nossa revista de juniores, que esse trimestre tem como tema Gálatas e Efésios, desafios do cristão. E sem perder tempo, vamos à nossa lição de número 11. Somos luz no Senhor. O texto bíblico se encontra em Efésios, no capítulo 5. Objetivo: ensinar que somos luz no Senhor. Por isso devemos refletir os ensinamentos e o amor de Cristo. Vamos louvar a acenda a luz do Crianças diante do trono. O Guardando no Coração traz o seguinte versículo para memorizar. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. Dessa vez vamos usar a lâmpada, porque fala de luz, então vamos usar a figura de uma lâmpada. Então, o nosso versículo em forma de lâmpada. Você pode fazer com o material que você tiver disponível, de EVA, de papel cartão. Eu fiz o meu na gráfica, né? Fiz em formato de uma lâmpada e aqui escrevi as frases do versículo. E assim você vai ensinar. Você vai preparar o seu versículo e na sala de aula você primeiro vai ler direto da sua Bíblia, né? Para a criança saber de onde é que está sendo tirado esse versículo para memorizar. Depois você vai ensinar no visual, tá? Vai explicar as palavras difíceis, né? E você pode também explicar o significado, o que significa este versículo. E depois você vai fazer a dinâmica que tem na nossa revista, né? Usando uma lanterna, tá bom? Então, depois que o aluno já decorou o versículo, né? Já tá lá guardadinho no seu coração, ele vai escrever aqui, ó, as frases do versículo nas duas lâmpadas que consta na revista do aluno, tá bom? Então, incentive seu aluno a memorizar o versículo e depois escrevê-lo na nossa revista do aluno. Orientações importantes. Para a introdução, converse com seus alunos sobre algumas das atitudes de uma pessoa que vive na luz de Cristo. Para ilustrar, use um cartaz em formato de lâmpada com a frase "Somos luz no Senhor". Para a interação, distribua pequenos cartões aos alunos e escreva neles como podemos refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas. Peça o que responda ao final da aula. Vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz assim: Paulo nos ensina que ser luz em meio à escuridão é mostrar o amor de Deus em um mundo cheio de maldade. Devemos agir com honestidade e ajudar quem está passando por dificuldade, sendo um exemplo de compaixão para os que sofrem. Devemos mostrar a glória de Deus em tudo o que fazemos, para que as pessoas vejam sua luz em nós. É importante seguir os princípios de Deus, evitar o pecado e ter um coração arrependido. Ser luz não significa ser perfeito, mas sim refletir a presença e o amor de Deus para quem está ao nosso redor. Somos filhos de Deus. Como podemos refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas?
Então, na introdução, nós vamos usar uma lâmpada com uma frase. Somos luz no Senhor, para que as crianças possam entender que para ser luz no Senhor, nós temos que brilhar, como Paulo nos ensina, né? A sermos honestos, a ajudarmos as pessoas com dificuldades. Então, também Paulo explica que ser luz, aí nós temos essa frase aqui que você pode tanto fazer em cartaz quanto você pode escrever no quadro branco, né? E você vai ensinar para o seu aluno. O que diz a nossa frase? Ser luz não significa ser perfeito, mas sim refletir a presença e o amor de Deus para quem está ao nosso redor. Então, é uma frase para que os nossos alunos possam perceber o que é ser a luz. Então, é uma frase-chave. Por isso, ela é destacada no nosso texto. Então, você pode fazer no cartaz, pode escrever no quadro branco, contanto que você mostre para os alunos e façam-os refletir nesta frase tão importante. Ser luz não significa ser perfeito. Então, essa frase ela é muito importante para que a gente saiba que não é a perfeição que nos faz ser luz, mas sim demonstrar o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que nós estamos refletindo, tá bom? E aí, né, nós temos essa lâmpada aqui que nós vamos estar falando para os nossos alunos, sempre repetindo: somos luz no Senhor. Então, essa frase também precisa estar gravado no coração dos nossos alunos. E ao final da introdução, nós vamos usar uma outra frase, só que dessa vez nós vamos fazer os cartões com essa pergunta, né? Como podemos refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas, né? E aí cada aluno vai responder, né? E você vai pedir para que cada um possa se expressar. Aquele que não quiser se expressar não tem problema, tá bom? Mas aqueles que quiserem podem estar falando o que eles acham, né? O que eles pensam, que como podemos refletir a luz de Cristo, né? Em nossas vidas, tá bom? Muito bem, vamos aos tópicos da lição de número 11. Primeiro tópico, comportamento dos filhos de Deus. Segundo tópico, Jesus vive em nós. Terceiro tópico, deveres do casamento. E por último, a aplicação. Primeiro tópico, comportamento dos filhos de Deus. Primeiro ponto diz: Paulo exorta os irmãos a imitarem a Deus, viverem com amor, assim como Cristo nos amou. É importante não ofender ninguém ou falar coisas imorais ou mesmo piadas indecentes. Este comportamento é vergonhoso. Somos luz do Senhor, devemos nos comportar, ter cuidado com a nossa boca, com as conversas e indecências que podem nos levar a pecar. Quarto ponto, devemos ter cuidado para não desonrar a Deus. O melhor é adorá-lo, pois pertencemos a Ele. Então, para este tópico, comportamento dos filhos de Deus, nós vamos usar uma boca, né? Aqui eu estou usando uma boca que é uma almofada, né? Mas você pode usar a boca que você tiver disponível. Você pode fazer de papel cartão ou cartolina ou emborrachado, o que você tiver, mas faça no formato de boca, porque nós estamos falando de comportamentos naquilo que nós falamos, né, principalmente. Então nós vamos falar, né, como está escrito aqui, ó, falando coisas imorais. Então são os cuidados, né, com o nosso comportamento. Que cuidados nós temos que ter? Cuidado com aquilo que estamos falando, né? Se estamos falando coisas imorais. Que mais? Cuidado em falar piadas indecentes. Então, são coisas que nós não devemos fazer, né? Não também devemos ofender ninguém. Então, são as palavras que nós devemos fixar na cabeça dos alunos, né? Cuidado com as coisas imorais que você está falando. Você não pode falar isso, porque você vai estar desonrando ao Senhor. O que mais? Piadas indecentes também. Tudo isso aqui são pecados, né? Ofender as pessoas também é um pecado. Então, cuidado para não ofender ninguém.
nem com palavrão, né? Não, nem praticando bullying, chamando o seu coleguinha de gordinho, de gordão e outras coisas também. Então, nós precisamos fixar bem, né, no coração dos nossos alunos que aquele que é filho de Deus e que reflete a luz de Cristo tem que ter cuidado com a sua boca, né? Cuidado com as conversas. O que estão conversando? Então, tudo isso são cuidados que nós precisamos ter para não desonrar o nosso Deus. Afinal, nós somos luz, estamos refletindo a luz do Senhor em nós. Então, todos estão olhando para nós para ver aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando. Então, o cuidado aqui é com aquilo que estamos falando. Cuidado com o que sai da nossa boca, né? Também vamos usar a figura 11.1, que reflete uma criança segurando uma lâmpada, falando o quê? Que nós somos a luz de Cristo, né? Então, as outras crianças estão observando, né? Observando que a outra criança que está com a lâmpada está mostrando e elas estão vendo, né? Essa lâmpada que está brilhando, essa lâmpada que está refletindo o amor de Deus. Então, olha aqui essa frase também, que é uma frase importante, que diz assim: não use sua boca para pecar e desonrar a Deus. Então, são palavras-chave que os alunos precisam guardar dentro do seu coração. Eles precisam desse aprendizado, eles precisam desse incentivo. Incentive, né, aos seus alunos a não usar a boca para pecar e desonrar o nosso Deus. Por quê? Porque, olha só aqui o que diz essa outra frase aqui, também que está colada na nossa boca. O melhor é adorar a Deus. Então, os nossos lábios, eles foram feitos para adorar o Senhor. E não para falar piadas indecentes, né? Ó, não para ofender os outros, não ofender ninguém. E também não para falar piadas indecentes. Então, nossa boca é para adorar ao Senhor. Vamos ao tópico 2, Jesus vive em nós. Primeiro ponto, devemos cuidar para que as nossas atitudes demonstrem que Jesus vive em nós. Precisamos deixar as tolices e tudo que possa nos afastar de Deus, pois Ele nos chamou para sermos suas testemunhas no mundo. Terceiro ponto, Paulo orientou que a bebida alcoólica não é algo que um cristão deva consumir. O melhor é se encher do Espírito Santo, tendo um coração grato ao invés de buscar alegria na bebida. Quarto ponto, devemos ter respeito e amor mútuo, fortalecendo a comunhão com os irmãos e agradando a Deus. Paulo aqui ele vai falar um pouco sobre bebida e embriaguez. Então ele coloca, né, os pontos e ele diz para nós, que é o que nós vamos ensinar para os nossos alunos, que a melhor coisa é se encher do Espírito Santo. Então é isso que nós vamos passar para os nossos alunos, que a bebida não é algo que um cristão deva consumir. Então já desde pequeno eles já vão ouvindo essas palavras, né? Mas o melhor é se encher do Espírito Santo, que nos dá alegria, que nos dá amor, que nos dá todo o fruto, né? Tudo que consta no fruto do Espírito. Então, essa frase é muito importante. Devemos nos encher do Espírito Santo. Outra, né? O que o nosso coração deve estar cheio? Deve estar cheio da presença de Deus. Por isso nós devemos orar, cantar hinos que louvem ao Senhor. Então é muito melhor, né, adorar a Deus, orar, ler a Bíblia, cantar hinos, né, louvores ao Senhor, do que se embriagar, do que beber, né, e fazer depois coisas que desagradam a Deus. Então, por isso, essa frase aqui é muito importante. Melhor do que a bebida é se encher do Espírito Santo. Então, uma frase que os alunos vão guardar com certeza no seu coração e na sua mente.
E também nós vamos falar da figura 11.2, né, que ela tem ali no balão da conversa, né, da menina com os seus coleguinhas, algo muito importante, né, que reflete sermos as testemunhas de Jesus. A menininha está falando, Jesus morreu para nos salvar. Olha só que lindo. Ela está com a Bíblia, né, ali aberta, está conversando com seus coleguinhas. Então isso é ser testemunha de Jesus, é falar do amor de Deus para os nossos amiguinhos. Terceiro tópico, deveres do casamento. Primeiro ponto, Paulo ensina que o casamento deve demonstrar o amor de Cristo pela igreja. Segundo ponto, o amor do marido pela esposa deve ser profundo como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Terceiro ponto, a esposa é uma ajudadora que reconhece a liderança do marido com amor, assim como a igreja confia e se submete a Cristo. Quarto ponto, marido e esposa são um só corpo, devem agir com amor e respeito mútuo. É uma oportunidade maravilhosa que temos para falar sobre casamento com os nossos alunos. Assim como Paulo, ele vai falar que Cristo amou a igreja, assim como o marido deve amar a sua esposa, né? E a igreja, né, que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, é o mesmo amor que a esposa deve ter para com o seu marido. Essa consideração, esse respeito, reconhecendo a liderança. Então, Paulo está falando para nós e nós falamos para os nossos alunos, incentivando-os a casarem, né, a ter este sonho de casar, de orar a Deus para que o Senhor providencie, né, o seu cônjuge no futuro. Devemos falar isso na infância, para quando eles crescerem, eles terem aquilo que a Bíblia diz, né? Deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. Então, é a vontade de Deus e nós devemos também incentivar os nossos alunos. Aqui nós temos a figura 11.3 e nós temos aqui o que? Um casal. Olha só que lindo. Eles estão se olhando e falando palavras bonitas. Olha só o que o marido fala para a esposa. Eu te amo como Cristo ama a igreja. Que coisa linda! Essa é a declaração de amor mais bonita que se pode ouvir, porque o amor de Jesus é um amor incondicional. Ele ama profundamente a sua igreja, assim como o marido deve amar profundamente a sua esposa. E assim os dois, que formam um só corpo, devem viverem unidos, né, em amor e com respeito mútuo, ou seja, respeito de um para com o outro. Essa é a vontade de Deus. Então nós temos também os deveres do casamento, né? Cristãos são membros do corpo de Cristo e isso reflete a união no casamento. E aí nós temos mulheres devem submeter a seus maridos, assim como a igreja se submete a Cristo. As esposas devem cuidar de seus maridos e ser suas ajudadoras, né? E os maridos? Maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. O marido é o chefe da família, como Cristo é o chefe da igreja. Os maridos devem amar e cuidar da esposa como cuida de si mesmo. Então, são palavras maravilhosas que os nossos alunos vão ouvir e vão guardar no coração, e é esse o objetivo do Senhor, né? As lições maravilhosas de Efésios para a vida dos nossos alunos. Isso vai refletir muito para o futuro. Então, eles devem guardar essa palavra e o professor deve incentivá-los, né, a casarem, claro, no futuro dentro da vontade de Deus. E agora vamos à aplicação da nossa lição. Somos luz no Senhor e por isso devemos refletir os ensinamentos e o amor de Cristo em todos os lugares que frequentamos. Devemos ser ótimos estudantes, bons filhos, servos de Deus, mostrando que o brilho de Cristo está em nós. É importante ter cuidado com as nossas palavras e ações, zelando para que tudo reflita a glória de Deus. Muito bem, essa aplicação é maravilhosa. Assim que encerrar a lição, você vai pedir para o seu aluno fazer toda a tarefa, né? Aqui nós temos os exercícios.
nós temos todos os exercícios da nossa lição de número 11, tá bom? E aí os alunos vão fazer essa última parte, que é os deveres do casamento. Então vai ser muito boa essa aula. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima videoaula.